Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje vamos destrinchar, vamos descobrir todas as diferenças entre os três emissores da renda fixa no Brasil, entre os créditos privados, os títulos públicos e as emissões bancárias. E eu tenho certeza, ou melhor, eu duvido que você saiba de todas que eu vou falar aqui agora. Então, no vídeo de hoje, diferença de riscos, de retornos, precificação, diferença de saída no secundário, duration, esquema de pagamentos, a gente vai falar de tudo isso e muito mais para cada uma dessas classes de ativos. E eu vou começar pela diferença mais básica ou a mais fácil de ser notada, que é a diferença entre os riscos. Eu vou colocar uma pirâmide aqui na tela e eu quero que vocês deem uma olhada. Em ordem crescente de risco, a gente tem em primeiro lugar o governo, em segundo os bancos e em terceiro e quarto as empresas privadas. E tem motivo para que o governo seja o ente menos arriscado, para que os bancos sejam o segundo e em terceiro e quarto os créditos privados, ou seja, as empresas privadas e não financeiras. E começando lá da ponta da pirâmide, por que o governo é o ente menos arriscado? E preste atenção, de toda e qualquer economia, o governo é o ente menos arriscado. Ele é o último a quebrar, ele é a última economia a quebrar. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de pagamento quase que desleal. Porque os governos, dentro do Banco Central, ele tem uma impressora de moeda. Então, no último caso, o que ele faz? Ele imprime e paga aquela dívida que ele tem, independente de quais são os malefícios que vão gerar, inflação e tudo mais que a gente sabe que vão acontecer sim na economia, mas o governo tem essa carta na manga. Falando em economês, o governo é quem detém o monopólio da liquidez, ou seja, ele injeta ou ele retira dinheiro da economia a hora que ele quiser. Tá? Então é por isso que o governo é o ente menos arriscado de toda e qualquer economia. Então, se eu comprei uma renda fixa do governo, ou seja, se o governo tem uma dívida para comigo, quer dizer que esse risco de crédito, a gente vai considerar ele sendo quase zero. Em segundo lugar, os bancos. Os bancos têm uma série de benefícios que fazem com que eles sejam menos arriscados do que toda e qualquer empresa privada, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Tá? Os bancos eles não precisam, por exemplo, prestar contas à vista. O que isso quer dizer? Quer dizer que o banco ele pode pegar um empréstimo com você, pegar o seu dinheiro, você faz a compra de uma renda fixa e ele pode emprestar aquele dinheiro várias vezes dentro da economia. Ele não precisa pegar aquele dinheiro e emprestar uma vez só. Eu peguei 100 mil com fulano, então posso emprestar 100 mil para fulano. Na verdade, não é isso que o banco faz. Ele pega 100 mil com você e ele empresta esses 100 mil via de regra, pelo menos umas 6 vezes. A gente tem o que a gente chama de depósito compulsório, né, que é uma ferramenta para limitar um pouco esse poder dos bancos, porque é quase como se os bancos criassem dinheiro, tá? Porque ele de fato não tem em caixa todo aquele dinheiro que ele está emprestando, tá? Então aquele dinheiro que você vê na sua conta corrente, você não tem ele de fato. Se todo mundo fizer uma corrida aos bancos, vocês vão ver que todos os bancos vão quebrar e a economia vai entrar em colapso. Por quê? Porque esse dinheiro todo não existe e todo mundo não saca ao mesmo tempo. E é por isso que a gente não descobre isso da pior maneira. E em terceiro lugar nós temos os créditos privados. Então nós temos as grandes empresas, Vale, Petro, Engie, JBS, Energisa. Todas essas empresas, elas são empresas maiores, empresas que nós já conhecemos de cabeça, já ouvimos falar em algum momento. São empresas que estão em um patamar muito, muito diferente de quase todas as outras empresas privadas do Brasil. Tá? Então, essas empresas muito, muito grandes, elas ficam em terceiro lugar na hierarquia de risco. Tá? Dentre os ativos de renda fixa que nós vamos comprar, elas vão ser os mais arriscados. Sim, porque via de regra nós não vamos ter acesso a empresas muito pequenas no mercado de renda fixa, tá? Porque emitir uma renda fixa é caro, então essas empresas geralmente nem têm essa possibilidade de fazer isso, tá? Então, padaria, lanchonete, estacionamento, esse tipo de coisa não tem renda fixa no mercado, não que a gente acesse de maneira fácil por corretoras e bancos, tá bom? Então, os créditos privados, eles vão ficar ali em terceiro lugar na nossa hierarquia de risco. E lembre-se que essa hierarquia de risco é risco de
crédito, capacidade de honrar os seus pagamentos. Ou seja, uma empresa do tipo Vale ou uma empresa de geração de energia elétrica, ela é mais arriscada do que um banco grande do tipo Itaú, do tipo do Banco do Brasil, do tipo Bradesco, e esses bancos eles são mais arriscados do que o ente menos arriscado de todos, que é o governo. E se no mercado financeiro o risco está sempre de mãos dadas com o retorno e na renda fixa o retorno é sempre expressado na forma de taxas, então aqueles emissores mais arriscados, aqueles ativos mais arriscados vão ter que nos remunerar a taxas maiores. Então, aqui na tela eu vou jogar para vocês vários ativos de crédito privado, de emissão bancária e títulos públicos para vocês darem uma olhada nas taxas de retorno. E aqui nessa tela, as emissões bancárias estão à direita, tá? Então, com o nome CDB. Os títulos públicos estão no meio, em branco, que são os denominados Tesouro. E os créditos privados estão à direita, as CRAs e a debênture. E desses ativos que eu joguei aqui para vocês, eu quero que vocês prestem atenção que os créditos privados vão estar sempre pagando um pouco mais, as emissões bancárias um pouco menos e, por último, os títulos públicos. Lucas, sempre vai valer essa regra? Não, não é sempre, mas saiba que essa é a regra. É claro que você pode encontrar um crédito privado para o mesmo vencimento pagando menos, tá? Do que uma emissão bancária ou pagando menos do que o Tesouro. Sim, isso pode acontecer, tá? Porque a precificação dos créditos privados, ela é muito mais complexa, a gente vai falar sobre isso ainda. Então saiba que essa é a regra. Os títulos públicos vão ter taxas mais baixas, próximas das emissões bancárias, e os créditos privados com taxas, via de regra, mais altas. Agora vamos falar das diferenças de saída no mercado secundário. Por quê? Porque não é porque eu comprei uma renda fixa para 2030 que eu preciso levá-la até o vencimento. Eu posso fazer a saída antecipada e entregar isso para outro participante do mercado, tá? E a grande diferença aqui é que os títulos públicos eles vão ter o que eu chamo de um mercado secundário mais transparente, porque são os ativos financeiros mais negociados no Brasil. Nenhuma outra classe de ativos é tão negociada quanto os títulos públicos, tá? Então, por ter esse volume muito grande de negociação, a gente tem sempre compradores e vendedores para esses ativos, o que mantém o preço mais próximo do justo possível, tá bom? E em segundo lugar, vão ficar aqui os créditos privados. Por que os créditos privados não têm um ambiente de negociação tão transparente quanto os títulos públicos? Porque não tem o volume de negociação que os títulos públicos têm. E mais ainda, a gente tem que tomar cuidado com a liquidez daqueles ativos que nós estamos comprando de crédito privado, porque dependendo da liquidez, tem ativos com liquidez muito restritas, com pouquíssimos negócios num dia só. Então, as distorções de preço, elas vão ser muito grandes nesses ativos pequenos, tá? Então, o mercado, o preço de tela pode estar mostrando para você que seu ativo valorizou bastante, mas no mercado não estão comprando ele por aquele valor, tá? Então, a diferença entre o bid e o ask, tá? Que é o que a gente chama no mercado financeiro, a diferença entre o que estão pagando e o que estão pedindo pode ser muito grande e causar uma distorção muito grande no preço dos seus ativos. E em terceiro lugar, a gente vai colocar as emissões bancárias. Por que as emissões bancárias em último? Porque, na verdade, elas não têm um ambiente legal de negociação no secundário. Por quê? Porque o mercado secundário de emissões bancárias ele é basicamente inexistente. O que acontece é que quando você compra uma renda fixa pelo banco, pela corretora, geralmente aquela entidade ela garante a recompra do seu título, mas ao fazer a recompra do seu título, ela é proibida de dormir com aquele ativo em tesouraria. Então, o que ela faz? Ela coloca para negociação logo que ela faz a recompra daquele ativo. Então, quando você entra na corretora ou no banco e tem um ambiente de negociação secundária, tem taxas um pouco mais altas, você vai ver que aqueles ativos eles vão acabar muito rápido comparado com os ativos que estão sendo ofertados na plataforma todos os dias. Por quê? Porque os secundários são pouquíssimas unidades. É alguém que quis fazer a venda daquele ativo e a corretora fez a recompra, tá? Então, logo ela tem que colocar aquilo ali para ser passado a outro investidor. Ela não pode ficar com aquele ativo em tesouraria. Então, se a gente fosse fazer um ranking de melhores saídas no secundário, título público disparado o melhor, os créditos privados em segundo
em terceiro as emissões bancárias. Então já fica uma dica aí para vocês, emissão bancária não é para fazer saída antecipada, tá? É claro que você pode precisar fazer uma saída antecipada. Você comprou para levar até o vencimento, mas por algum motivo você precisa fazer uma saída, ok, tudo bem, tá certo, vai acontecer em alguns casos mesmo, mas não compre pensando em fazer uma saída antecipada, em fazer uma estratégia de ganho de curva ou coisa desse tipo, porque com emissões bancárias não vai funcionar. E já que a gente falou das diferenças no secundário, vamos falar das diferenças de preço, de precificação. Precificação é o ato de dar preço. Os preços dos ativos, eles são impactados por diferentes indicadores que a gente tem saindo todos os dias na economia, tá bom? No noticiário. Então, o noticiário, ele impacta muito no preço dos nossos ativos e os títulos públicos, eles ficam em primeiro lugar nesse ambiente de transparência, de negociação do secundário também e de precificação, porque eles vão ser basicamente impactados somente pelo juro futuro, porque dentro do juro futuro já vai ter um risco fiscal, já vai ter alguns indicadores econômicos, inflação, tá bom? Taxa de juros, essas coisas todas, elas estão dentro do indicador que a gente chama de juro futuro, que o mercado negocia todos os dias. E a diferença aqui vai ficar basicamente entre títulos públicos e créditos privados, porque as emissões bancárias, elas não têm um ambiente de negociação legal. Os títulos públicos vão ser os mais fáceis, digamos assim, de entender por que aquele preço foi para aquele lado e não para o outro, tá? Porque vai ser basicamente juro futuro e uma leitura do mercado de dizer se ele vai adicionar aquela taxa, a taxa pré do título ou na implícita. Então, os títulos públicos, eles são bem mais transparentes nessa forma de precificação também. Agora, os créditos privados, eles já são muito difíceis, tá? Eu costumo dizer que o crédito privado, ele é um mundo à parte, porque além das leituras de juro futuro, de se vai colocar na taxa pré ou se vai jogar na implícita do título, além disso, os créditos privados você tem que fazer uma análise do que todos aqueles indicadores econômicos que estão saindo de risco fiscal, de economia, de exportação, importação, de mineração, petróleo, não sei de que vai ser a empresa, tá? Mas você tem que analisar o que é que aqueles indicadores vão gerar para a qualidade de crédito daquela empresa. Então, cara, os créditos privados, eles são muito, muito complexos de fazer uma leitura, de dizer, se isso subir, então os créditos privados vão subir. Nem se o juro futuro subir, os créditos privados vão subir, nem se o juro futuro cair, os créditos privados vão cair. Então, assim, é muito complexo, tá? Essa leitura é muito complexa e, além disso, por ter liquidez menor do que os títulos públicos também, então podem haver distorções na hora de fazer uma precificação também para uma saída antecipada, tá? Então, em primeiro lugar, ficam aqui os títulos públicos novamente. E por último, eu deixei duas últimas diferenças entre esses ativos. Aqui eu vou excluir de novo as emissões bancárias, tá? Que são os esquemas de pagamentos. Lucas, como assim esquemas de pagamento? Tem títulos que eles fazem pagamentos de juros semestral, tá? Ou fazem amortizações anuais, amortizações semestrais, amortizações podem ser mensais, podem ter juros mensais também. Então, assim, esse esquema de juros e de amortização, ele é bem diferente entre créditos privados e títulos públicos. E entre os créditos privados, eles são bem diferentes também, tá? Então, você pode ter, por exemplo, um crédito privado que faça pagamento de juros semestral e tenha a amortização somente no vencimento. Ou você pode ter um crédito privado fazendo pagamento de juros semestral e amortização anual, por exemplo, tá? Então, são esquemas bem distintos. Lucas, o que é juro, pagamento de juro e amortização? Eu vou dar uma definição bem básica. A gente vai ter conteúdo sobre todas essas coisas aqui no canal ainda. Eu vou dar uma explicação bem básica para vocês, tá? Então, cupom de juros é basicamente um percentual do que seu título rendeu e ele te paga na conta, tá? Agora, amortização não, é uma parte do principal que você emprestou que ele já está fazendo a devolução. Por que os créditos privados têm esses esquemas tão diferenciados? Porque se ele deixa para fazer, por exemplo, uma amortização só no vencimento, essa dívida vai ficando cada vez mais alta e a empresa não quer pagar dívidas mais altas, tá? Então ela faz esse esquema de amortização para ir amortizando a dívida com você e não ter que fazer um pagamento de uma bola de neve
lá no final. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um crédito privado que eu selecionei só para vocês verem que eles têm essas diferenças. Voltando aqui na aba dos créditos privados, eu vou selecionar um em Saiba Mais para ver mais informações sobre ele. E a gente vai achar o esquema de juros, que é semestral, e o de amortização, que é anual. E essa diferença, por exemplo, esse título que eu coloquei, ele tem juros semestral e amortização anual, tá? Aqui ele também não falou, por exemplo, se a amortização é anual todos os anos da vida do título ou se ela começa a ocorrer somente nos 3 últimos anos de vida do título, tá? Esse é um esquema que acontece muito no mercado financeiro, tá? A amortização anual ocorrendo nos 3 últimos anos de vida do título. Uma diferença que é decorrência desse esquema de pagamentos também é o impacto no duration. Se eu tenho muitos pagamentos sendo feitos, é normal que eu esteja reduzindo bastante esse duration desse meu título. Isso também vai impactar na minha precificação, seja para cima ou para baixo, já que o duration é uma medida de risco do título. Títulos públicos, por exemplo, gente, eles vão fazer, via de regra, somente pagamento de juros semestral, tá bom? Pode ser que não tenha nenhum pagamento de juros. E a amortização é sempre ao vencimento do título. Os títulos públicos, eles vão ter mais uma regra. Eles são mais enquadrados, digamos assim, tá? E já os créditos privados, não. Os créditos privados têm uma infinidade de escolhas de esquema de pagamento, tá certo? Gente, essas são todas as diferenças que eu elenquei aqui entre créditos privados, entre emissões bancárias e entre títulos públicos. É importante que você saiba isso muito na hora de você selecionar o seu título. Isso é muito, muito importante para a estratégia que você vai tomar, se vai levar até o vencimento, se não vai levar até o vencimento, quer fazer uma saída antecipada, quero fazer ganho de curva, quero ganhar mais. Isso impacta totalmente e é imprescindível que você saiba todas essas diferenças na hora de selecionar um ativo de renda fixa. Gente, deixa aqui nos comentários o que você quer saber mais. O que você acha? Faltou alguma coisa de títulos públicos, créditos privados e emissões bancárias? O que desses emissores você quer saber a mais? Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu mesmo respondo para vocês depois. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau, até logo.